Só que no microcosmo, teve alguém que me questionou porque me disseram, mas então a lei que eles falam, a lei da atração, que fala no livro O Segredo, posso materializar qualquer coisa? Não. A meu ver, você pode materializar aquilo que está na tua potencialidade. É como se você tivesse nascido com uma bagagem, né? Vamos imaginar uma mala, dentro dessa mala que você trouxe nessa encarnação, você tem uma grande quantidade de coisas, né? Coisas que você pode usar ao longo da tua vida. A única coisa que você não pode fazer é usar a mala do outro, porque a do outro não te pertence. Então, a potencialidade é exatamente essa, é criar dentro das possibilidades que te foram dadas nessa encarnação, né? Não em outra aceder a outra bagagem, porque isso não é possível. Então, eu sempre falo assim, às vezes, a pessoa pode, teve um menino que falou assim para mim, mandou para mim um e-mail, Graziela, eu gostaria de saber se eu vou ter sucesso como jogador de futebol. Eu, olhando o mapa da criatura, eu posso dizer para ele se essa área da vida dele é a área no qual ele predominantemente terá sucesso. Mas eu não posso dizer para ele, sim, você vai ter sucesso nessa área. Por quê? Porque cada vez que ele fizer uma escolha, ele vai modificar o próximo passo da vida dele. Ele vai estar criando a sua realidade. E isso não vai depender de mim, e muito menos do mapa, né? Ele que vai pegar aquela mala e vai fazer daquelas coisas que ele recebeu ao nascer os meios para chegar onde ele quer, né? Então, acho que isso é importante, é um conceito importante. Então, eu não posso querer ser como a Madonna, né? Ah, mas eu também sou loira, olha, tenho um nome meio italiano, ela também é de origem italiana, eu cantava quando era criança na igreja. Por que eu não virei Madonna? Porque eu não tenho essa personalidade, porque o meu potencial eu desenvolvi numa área que é a área da espiritualidade, é a área do esoterismo. Por quê? Porque é inerente à minha personalidade, à minha bagagem pessoal. E daí eu acho que a gente pode juntar isso e dizer assim, puxa, como seria bom, né? Se todo mundo tivesse consciência da bagagem que ele trouxe, primeiro, ficaria muito menos triste, porque, mas o jogador de futebol, ele ganha milhões, tem 4 carros na garagem, não sei o que, não sei o que lá. Mas a realidade dele é essa, mas talvez ele vá sofrer uma outra coisa, ele tem carências em outras áreas da vida dele, né? Às vezes você vê pessoas humildes que estão muito felizes na vida deles porque tem o amor dos seus pais, dos seus filhos, da família. Vão para a praia no domingo até num carro velho, mas voltam todos felizes da vida. Por quê? Porque eles sabem que a bagagem deles é essa, a potencialidade deles é essa nessa encarnação e fazem disso o melhor possível. Em vez tem gente que eu acho que passa o tempo, passa a vida olhando para o outro, né? E fala, por que eu não tenho aquilo, por que eu não tenho aquilo outro, né? E isso é errado, traz só infelicidade. Lembre-se, você pode tudo dentro do teu potencial, daquilo que você realmente tem, como talento, como bagagem pessoal, força de vontade, determinação, e normalmente é com isso que você tem que contar, né? A menos que você tenha nascido com o dito cujo para a Lua, como acontece com o nosso presidente, né? O presidente tem um mapa, se vocês podem olhar lá no meu site, embaixo da minha fotografia, embaixo assim tem um monte de botõezinho, tem um botão que está escrito previsões. Nessas previsões, que eu faço as previsões anuais, assim, inclusive previsões anuais mundiais para o Brasil, e já coloquei inclusive dos candidatos à presidência da República, e tem o mapa do Lula desde que ele foi eleito, tá lá, porque eu me lembro que aquele ano eu falei, não, dessa vez ele emplaca mesmo, porque ele estava com Júpiter passando em cima da coroa dele, em cima da cabeça, quer dizer, eles iam coroá-lo mesmo. Mas o mapa dele é um mapa excepcional, gente. Eu não estou falando de política, tá? Eu acho que o caso não vem nem de ser a favor nem de contra. Estou falando de ser humano,
né? É um ser humano que ele, dentro da potencialidade dele, ele usou tudo aquilo que a vida deu para ele alcançar aquilo que ele desejava. Então, nesse caso, e ele tem a lua no meio do céu. Realmente ele tem a enorme popularidade, porque em astrologia mundial, lua é povo, né? As pessoas que têm a lua muito elevada no meio do mapa, lá em cima do mapa, né, naquela mandala, na parte em cima, é na cabeça. Isso quer dizer o quê? Que o povo os enxerga e eles vão ser muito populares, né? E é claro que desse jeito a pessoa, inclusive, ele tem uma outra particularidade, que é o Sol, o regente do ascendente no meio do céu, quer dizer que ele se fez por si próprio, né? Ele alcançou aquilo que ele desejava pela sua capacidade pessoal. E isso acontece pelo potencial que ele teve. Ele podia ter jogado fora esse potencial, podia, mas ele usou e ele chegou onde ele queria. Então, essa coisa de sorte também, ou de ter nascido para uma determinada coisa, isso também é verdade, né? E a gente vê isso no mapa da pessoa. Por isso que é interessante a gente pensar que a mãe dele dizia, né, que ele iria chegar em algum lugar, etc e tal, porque às vezes as mães têm aquelas intuições acima da razão. Era uma pessoa humilde, provavelmente analfabeta. Como que ela ia saber? Não, mãe sabe o potencial que o filho tem, né? Sabe que o que talvez aquela intuição que a criatura tinha vindo por alguma missão. E eu acho que ele se encaixou no mapa do Brasil e era a pessoa certa no momento certo. Não esqueçam, gente, que não existem coincidência. No mundo astrológico, na vida, existem sincronicidades, como chamava Jung, né? Que é o grande psicólogo. Ele dizia simplesmente que as coisas encaixam no momento certo, na hora certa. Por isso que a gente não deve ficar bravo quando as coisas não dão certo num determinado momento. Ah, eu queria tanto comprar aquele apartamento, não consegui comprar, que raiva. Um outro cara passou na minha frente. É porque lá você não ia ser feliz. Deixa a sincronicidade trazer para você no momento certo aquilo que você deseja, tá bom? Deixa eu ver quem é que fala aqui. Oi, Marcos Antônio. Moro em Ribeirão Pires e venho acompanhando o seu programa, acessando o seu site. Eu também vi a sua entrevista na casa sua. Nossa, mas é um programa visto então esse. Bom, sou do signo de Touro, nasci no dia 10 de maio. Acredito muito em Deus, mas não entendo o porquê estamos passando com tanto sofrimento. Veja bem, sofrimento na vida sempre teve, né? Só que às vezes a gente não sabia o que acontecia numa cidade próxima porque a gente não tinha internet, né? Hoje em dia tem internet, TV a cabo, que a gente sabe tudo ao mesmo tempo. Agora vejam como aconteceu. Por exemplo, aconteceu o terremoto no Haiti e aconteceu um terremoto na China. Na China matou 1000 pessoas, e aconteceu no Chile também. Tá? Terremotos tem centenas, tá? Todos os dias tem terremotos. Piquititico, depois tem uns grandes e alguns fazem muitos estragos, outros não fazem, a gente não noticia. Bom, e aí o que acontece? Da China não saiu a informação, porque lá as informações são todas fechadas, é uma ditadura, então a gente sabe muito pouco. E eles se viram sozinhos, eles não querem ajuda de ninguém, eles não pedem ajuda internacional e não sei o quê. Eles noticiaram, quantos dias vocês ouviram essa notícia na televisão? 2, 3 dias. No entanto, matou mais de 1000 pessoas no mesmo momento. Muito mais do que morreram no Chile ou que morreram no Haiti. Por que aqui se soube mais? Porque nós estamos conectados no mundo ocidental. E aí vem a televisão, todo dia falando do mesmo assunto e mostrando as imagens trágicas, e me mostra a criancinha que no outro dia foi resgatada, e o cachorrinho que saiu debaixo da terra, e não sei o quê. Isso tudo faz com que nós participemos mais do sofrimento. Isso não quer dizer que não existe, né, aquele que nós não vemos, mas tem outro que nós vemos mais e uns que nós vemos menos. Agora, nós estamos passando por um período muito crucial, que é essa transformação de era. Né? Nós estamos mudando a era, nós temos que nos abrir para o campo espiritual, nós temos que desenvolver a intuição, nós temos que desenvolver uma coisa. O meu mestre falava para mim assim: Graziela, na era de Aquário,
o ser humano, nós por enquanto precisamos do celular para a gente falar, né? O meu filho está lá na Austrália, se eu quiser falar com ele, eu vou entrar no Facebook e vou lá dar uma mensagem, ver se ele está lá, ou entro no Skype para falar com ele.